A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, bom dia. Mais uma vez agradecer a Deus e agradecer porque Ele tem sido gracioso conosco e nos permitido a oportunidade de entrar aí na casa de vocês. Também agradecer vocês pela audiência. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. E o nosso desejo aqui, a nossa vontade é de poder trazer edificar de alguma forma a vida de você que nos assiste, por meio da palavra de Deus, pensando em coisas do cotidiano, da vida comum nossa. Batendo um papo sobre essas questões, eu e o Glênio, e meditando acerca do que a palavra de Deus nos diz, ou acerca daquilo que nós percebemos como influência do mundo, e questionando algumas coisas, e olhando sempre para a palavra de Deus. Você é nosso convidado sempre a participar deste momento, a também interagir com a gente por meio da nossa página no Facebook, que estará aparecendo aqui embaixo. Você pode acessar, ir lá, deixar o seu recado, o seu alô, a sua sugestão de pauta, aquilo que você gostaria de ver sendo estudado ou conversado aqui no programa Café e Fé. Também pedimos sempre para que você se empenhe na questão de ser um parceiro nosso na divulgação do Evangelho. A melhor maneira que nós entendemos para isso e fácil, simples e que não gera nenhum custo é a ideia de você entrar no nosso site e lá ter acesso às pregações, aos programas, aos textos, enfim, tudo que é postado ali com o intuito de anunciar a Jesus e este crucificado como o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você tem sido edificado por essa palavra, por que outros também não podem ser edificados? Que você se permita ser instrumento de Deus para alcançar outros. E poste lá na sua página do Face os programas, os textos, enfim. Que você seja um parceiro nosso, no nosso objetivo de tornar Jesus conhecido em todo lugar por meio da graça de Deus. Semana passada nós falamos um pouco sobre um tema que às vezes é cheio de melindres para se falar, mas graças a Deus esperamos que possa ter sido edificante para você. E hoje nós queremos também tratar com o tema da ira. Hoje em dia a gente está vendo aí um mundo muito atribulado, as pessoas muito agitadas, com uma paciência muito curta. A gente vai para aquela narraçãozinha para explicar melhor o intuito do programa e logo em seguida a gente já volta para ir direto ao assunto. Fique com a gente. Ultrapassa de 300 o número de vezes em que a palavra ira é mencionada na Bíblia, em contextos diferentes. Ira de Deus, ira de homens, de povos, reis, de seres espirituais em diversos modos. Este pecado mais que capital é referente a um sentimento muito intensivo de raiva, indignação, rancor, até desgosto. Quantos de nós não vivemos em famílias onde um pai ou uma mãe se iram facilmente e explodem em indignação, batendo, gritando? Quantos de nós não somos afligidos por esse mal? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Vamos falar sobre a ira e buscar uma luz meio a tantas trevas.
sem demorar demais, a gente já vai direto ao assunto, já que você já tem esse chãozinho da narração aí para poder se situar. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Tá bom? Pela graça do Pai. Sustentado. E a ira? O primeiro sentimento fora do Éden foi a ira. Houve um momento de oferta, de adoração. E é interessante que a ira aparece exatamente após um momento de adoração. Os dois filhos de Adão trouxeram uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim e a sua oferta não foram aceitos. E aí a Bíblia diz assim que irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Esse foi um sentimento que surgiu porque ele não se viu aceito pelos seus méritos. E a ira é exatamente esse sentimento que ferve em nós quando a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos não são correspondidos. A dignidade também? Qualquer coisa que fira o que eu quero, eu acabo me sentindo lesado e aí o sangue ferve. A ira é um sentimento primário, bem infantil do ser humano. É a manifestação da contrariedade da sua vontade. Quando você sente que alguém obstacula o seu caminho, lhe impede de fazer alguma coisa que você gostaria, logo sobe o sangue, ferve. Agora, só que quando ferve não só queima a mim, queima quem está por perto, que ela tem um poder de espalhar a brasa para tudo quanto é lado. Normalmente a ira começa e termina com a vergonha. Você começa com a ira e acaba envergonhado com o que acontece. O produto disso. O produto disso. Agora, o salmista, ele tem uma palavra que diz assim: irai-vos e não pequeis. Aliás, Paulo também vai citar isso no Novo Testamento. Então, é possível ter uma ira sem pecado? É possível. Não é possível você ser paspalho diante da injustiça, diante da indignidade. Por exemplo, quando você observa o cenário nacional brasileiro e vê que os nossos poderes, os poderes da República, estão tão corrompidos e tão vendidos a interesses mesquinhos, escusos. Se você perder essa capacidade de se indignar e de se irar diante disto, é sinal de que a corrupção também já tomou conta de você. Então existe uma ira que é legítima e existe uma ira que é maligna. A ira maligna está sempre voltada para mim e para os meus interesses pessoais. E a ira legítima está voltada para o outro e para a perversão em relação ao outro. Será que isso que você está falando
pode ser representado pela atitude de Jesus diante no templo, Sim, quando senhor. os vendilhões exploravam o povo para obter deles lucro dentro daquilo que deveria ser um lugar de descanso, de oração e de comunhão com Deus? Não tenha dúvida. Aquele azorrague, aquele chicote na mão de Jesus, aquele virar as mesas, aquela atitude dele é uma atitude de ira sem pecado, Santo. de ira pela indignidade com que se estava tratando a pessoa humana. Em contrapartida, quando ele foi crucificado, Isso. ele se rendeu. Ele não esboçou nenhuma reação, porque ele sofria o dano. A ira que se volta para mim é uma ira pecaminosa. Quando eu me iro por causa dos meus direitos, ela é uma ira que ela vai... Tem a ver com a ideia de sustentar a minha usurpação de estar no lugar de Deus. de Deus. Agora, quando esta ira é em favor das pessoas, em favor do outro, é uma ira que me deixa indignado Pela injustiça. pela injustiça, pela indignidade como se tratam as pessoas. Esta ira ela é necessária. Essa indignação, né? Ela é necessária, porque não podemos ser coniventes com essa maldade que está reinando. Por exemplo, quando eu olho para o Supremo no Brasil e vejo essa coisa, eu fico fervendo dentro de mim. Evidentemente que eu não posso fazer muita coisa, mas pelo menos eu não posso me acomodar. Eu tenho que dizer, inclusive Expressar. aqui, isto aí é indigno. Isso é indigno. E o que você está falando aí me deu um estalinho aqui na cabeça, porque parece que as duas coisas estão em relação, né? À medida que você aumenta essa ira, porque a gente tem visto no trânsito, em qualquer lugar que você vai, nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, a gente vê que há esta manifestação de ira o tempo inteiro. Porém, essa que é o desejo de defender o meu peixe, defender a minha vontade. Porém, essa indignação com relação às injustiças e quando a razão dela é o outro, tem se arrefecido, né, Glênio? Porque muito. as pessoas não falam mais nada. Não. Rapaz. Quando falam, é um negócio sem verdade, ou tipo, fazer o quê? Não há mais esta indignação contra a injustiça, contra aquilo, porque vai causar problema para mim. Eu vou falar para quê? De novo, eu estou no centro do processo. Eu estou querendo salvar a minha vida, talvez. Por isso é melhor ficar calado, melhor não se expressar. E por outro lado, quando alguém cruza, eu tomo meu lugar eu já fico bravo, né? Buzina logo, o sujeito vai na frente e já fico irritado, fico nervoso. Essa é uma ira pecaminosa. E o salmista ainda diz assim, olha aqui, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E a versão que o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Durante o período em que você irou e se você viu que alguma coisa não está correta, você vai diante do Senhor e diz, Senhor, olha, eu realmente pequei e peço perdão ao Senhor. Na hora do travesseiro, e você consulta no travesseiro, e eu vou, na segunda parte, falar um pouquinho desse travesseiro da graça aí, onde nós encontramos o descanso de Deus. Mas isso fica um pouquinho mais para frente. Já que o Glênio falou dessa segunda parte aí, vamos fazer o seguinte, vamos nos encaminhar direto para ela e já a gente volta.
Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Irai-vos, imperativo, e não pequeis. Então nós estávamos falando há pouco. A ira necessária e a ira prejudicial. Quando é que a ira é necessária? Quando nós nos iramos contra a injustiça. Quando é que a ira é prejudicial? Quando nós nos sentimos injustiçados e queremos defender os nossos direitos. Aí nós estamos em perigo. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nada é mais tranquilo para mim do que olhar para Jesus Cristo na cruz, dizendo no final da sua crucificação, está consumado. Esse está consumado para mim é um travesseiro de descanso, porque nele eu encontro a libertação completa da minha natureza pecaminosa, chamado de velho homem, o servo do pecado, e que por isso mesmo, ganhando a dimensão da vida de Cristo, eu posso fazer morrer a natureza terrena. A natureza terrena é este cabedal que nós temos ligado à nossa carne, onde está a manifestação da ira. E eu estava vendo aqui uma frase de Aristóteles, que ele diz: qualquer pessoa pode irar-se. Isto é fácil. Mas irar-se com a pessoa certa, no grau certo, no momento certo, pela razão certa e da forma certa, isso não é fácil. Porque a gente sempre se ira da maneira errada. E agora nós precisamos ganhar essa dimensão de libertação. E isto não se ganha por meditação, não se ganha por supressão da nossa natureza, não se ganha por tentativas de elaboração racional, só se ganha pela morte. Eu não preciso deixar o meu sangue ferver, eu preciso encontrar o sangue daquele que foi derramado por mim para me libertar desta fúria que está dentro de mim e que quer controlar o mundo a meu favor. Nós não precisamos demonstrar a nossa ira e o nosso ódio para com os outros. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos
E essa libertação só pode ser feita quando nós olhamos nesse travesseiro de Deus e encontramos na obra de Cristo a suficiência deste amor incondicional em meu favor para me libertar de mim mesmo, do que há de mais detestável em mim, que é o meu egoísmo, que faz com que eu me ire contra os outros por causa dos meus interesses, e eu possa encontrar assim aquela paz. Eu estava falando que Caim ficou irado porque o seu irmão foi aceito e ele não. Mas Deus deu uma chance para Caim. E ele disse assim: se você, Caim, procedeu errado, tem um jeito certo de proceder. Faça como o seu irmão fez. Ofereça um carneiro, uma ovelha do pecado que está aí deitada na porta da sua casa, no lugar. Em vez de você se oferecer com os seus méritos para ser aceito pelos seus méritos, ponha o substituto. Pois é, tudo na Bíblia está no substituto, naquele que fez tudo por nós. E aí, quando nós consultamos no travesseiro da graça esta obra, nós encontramos descanso e a vitória contra o pecado da ira, que é tão comum no nosso modo de viver. Que Deus nos dê a graça de ganharmos a dimensão que em Jesus Cristo é possível vivermos não como barata, como sangue de barata, mas com o sangue precioso do Cordeiro, que nos purifica e nos limpa de todo o pecado e nos dá a condição de viver sem ira, sem raiva, sem ódio, sem amargura, sem rancor e vivendo pela riqueza do amor incondicional de Deus. Só complementando alguma coisa do que o Glênio falou, eu gostaria de ler Tiago, capítulo 1, vou ler a partir do 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O nosso mundo está tão violento, tão irado, que nós acabamos nos acostumando. Nós temos uma facilidade incrível em tratar as pessoas de forma áspera. Nós temos uma capacidade incrível de nos aborrecer com as mínimas coisas. Tudo isso é uma proposta do mundo, que tem sido produzido por essa ideia central e básica de que você deve ser Deus. E você deve ser um Deus não parecido com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que, em ser esbofeteado, diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É o Deus que, sendo alvo de uma rebelião, vem ao encontro do rebelde. Esse Deus com que o mundo quer que você e eu nos pareçamos é mais o diabo, que é aquele que se impõe, que age com raiva, que age com violência, com truculência. O Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus e Pai de amor. Por isso, amados, o que a palavra de Deus está dizendo, ela é clara. A nossa ira não produz a justiça de Deus. O Glênio falou no bloco anterior, dizendo que normalmente a ira começa com vergonha e termina com vergonha, com mais
quando você coloca a cabeça para refletir no que você fez, talvez você não se agrade daquilo que você fez. Mas essa palavra aqui também diz um negócio muito precioso. Ela diz: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade. E já foi falado em outros programas sobre o despojo. O despojo é para quem está morto. E esta é a grande novidade do Evangelho. Que não é só o fato de Jesus morreu por nós, mas é tão fato, é tão verdadeiro o fato de que nós morremos nele. E por isso, esse viver aqui, na dimensão da ressurreição de Jesus, pode ser vivido pela graça de Deus e pela manifestação de Deus em nós, na dimensão do amor, da mansidão, na dimensão de tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Porque este ser autoritário, esse ser rebelde, esse ser irado, esse ser que quer ser Deus, foi crucificado com Cristo. A religião tenta melhorar você. Aí você tenta medir as suas palavras perto dos irmãos, na igreja, com o gerente do banco, mas dentro de casa é aquela aspereza. Isso tem trazido mal para você, tem amargurado a sua vida e tem amargurado os seus relacionamentos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, acolhei com mansidão a palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus, Deus pôs um fim a isto. E que na ressurreição de Jesus, Deus fez de mim e de você uma nova criatura, capaz de amar, capaz de dizer, na dependência de Deus e da vida de Jesus, dizer perdão, de dizer eu te amo com verdade, de se indignar com aquilo que realmente merece a nossa ira, mas de abrir mão, sabendo que é chegado a nós o reino de Deus. Que Deus opere assim, trazendo paz, vida, na sua vida e na sua família. Porque esta palavra de Deus, ela é poderosa para salvar você e eu. Eu tenho um pensamentozinho aqui para você. Quando você tiver razão, você pode dar-se ao luxo de depender do Espírito Santo para controlar o seu gênio. E quando você estiver sem razão, você não pode dar-se ao luxo de perder o controle sobre ele, porque Jesus Cristo já tem todo o controle sobre sua vida. Então, não precisa ficar irado. E se irar, pode ir a Cristo, que Ele já perdoou a sua ira. Então, é possível viver uma vida com menos peso e com mais alegria. De coração para coração, viu? Estou dizendo isso para que você experimente mais da sublimidade de Cristo. É isso aí, amados. Um grande beijo em vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua família, e até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.